Olá, sextos anos, tudo bem? Sou a professora Marita e nós estamos aqui para uma aula de matemática. Vamos lá? O que a gente vai ver nessa aula de hoje? Nós vamos resolver problemas com multiplicação de números naturais. Multiplicação, professor, o que será que é? Vamos ver. Será que é possível evitar algumas contas de multiplicação e fazer o cálculo mental? Bom, a multiplicação a gente sabe que é uma soma de parcelas iguais, que pode ser numa organização retangular ou também numa contagem de combinações. Mas será que é possível agilizar o meu cálculo? Vamos ver aqui, ó. Sim, é possível. Como? Vamos ver aqui, ó. Vamos praticar. Vamos fazer isso na prática. Efetue as operações e observe o padrão. 2 vezes 1, 2 vezes 10, 2 vezes 100, 2 vezes 1000 e 2 vezes 10.000. Resolvam aí que a gente já volta. Resolveram? Vamos ver? 2 vezes 1 facinho, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 10 também é fácil. 2 vezes 10, 20. Mas o que a professora pediu? Para observar o padrão. Então, olha o que aconteceu aqui. 2 vezes 1 deu 2. 2 vezes 10, não é o 10, não é o 1 com final 0? Não é o algarismo 1 com o final do algarismo 0? Olha como é que ficou. 20. Deu o mesmo que deu ali em cima, só que com 0 no final. Será que esse padrão se mantém? Vamos ver quanto que fica o vezes 100. Opa, 100 não tem 2 zeros no final? Então, 2 vezes 100 deu 200. Então, o 2 se mantém e eu vou só fazendo o quê? Acrescentando quantos zeros tiver aqui na minha multiplicação. E 2 vezes 1000? Mesma coisa, ó. 1000 são 3 zeros. Então, manteve o padrão aqui 2 e eu fui alterando só o quê? A quantidade de zeros. E 2 vezes 10.000? Bom, se 2 vezes 10 é o 2 com 1 zero só, 2 vezes 100 é o 2 com 2 zeros, 2 vezes 1000 é o 2 com 3 zeros, 2 vezes 10.000 é o 2 com 4 zeros, o padrão se mantém. Então, quando eu multiplico por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1 milhão, é só eu fazer o quê? Faço o fator, por exemplo, 2 vezes o 1 e acrescento a quantidade de zeros. Então, isso é um padrão. Então, isso já me ajuda a agilizar a conta. Eu não preciso ficar fazendo assim, 10 mais 10 mais 10 mais 10, ou 1000 mais 1000 mais 1000, né? Não é verdade? Muito bem. E agora? Como que será que vai ficar isso daqui? Olha quantos zeros. Será que esse padrão se mantém? Um tempo para vocês e a gente já volta. Vamos ver. 10 vezes 10. Eu já sei que dá 100.
Mas olha aqui, ó, um zero desse fator aqui e o outro zero desse fator aqui. Prof, tô achando que esse padrão vai se manter, né? Vamos ver o próximo? 100 vezes 100 dá 10 mil, porque olha lá, 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Como é 1 e 1, 1 vezes 1 dá 1, né? Então, beleza. Então, eu posso fazer 1 vezes 1, 1, e repetir a quantidade de zeros. 1 vezes 1, 1, e repetir a quantidade de zeros. E agora, olha lá, 1000 vezes 1000. 1 vezes 1, 1, e repito a quantidade de zeros. E aí, 10.000 vezes 10.000. 1 vezes 1, 1, e repito a quantidade de zeros. Então, o padrão se manteve, certo? Então quer dizer que se eu fizer assim, 100 vezes 50. 100 vezes o 50, eu posso pensar 1 vezes o 5, aí eu pego 2 zeros do 100, 1 zero do 50 e acrescento no final, certo? O padrão se mantém. Então, concluindo, ao multiplicarmos qualquer número por 10, 100, 1000, 10.000, podemos somente acrescentar 1 zero se for 10, 2 zeros se for 100, 3 zeros se for 1000, 4 zeros se for 10.000 e assim por diante, né? À direita do número, à direita do resultado. Do resultado quem? Dos outros dois fatores como se não tivesse zeros, certo? Muito bem, a prof vai dar um tempo para vocês copiarem e a gente já volta. Tá aí com o caderno organizado, a cópia bem certinha. Vamos desafiar a mente de vocês? Desafiando a mente. Pedro, Paulo e José são irmãos e colecionam miniaturas de bonecos. Paulo tem o dobro da miniatura de José e Pedro tem o triplo de miniaturas de José. Sabendo que José tem 6 miniaturas de boneco, quantas miniaturas tem Paulo e Pedro? Bom, esse problema tem bastante informação, então a dica que a professora dá é que vão copiando isso daí no caderno e já pensando como é que vocês podem organizar o pensamento para eleger uma estratégia de resolução, tá bom? Copiem, façam, pensam que a gente já volta. Pensaram? Nossa, prof, tem umas palavras ali que parece que eu não conheço. Dobro, triplo, o que será que é isso? Olha lá, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Que relação que isso aí tem a ver com a multiplicação? Que relação esses termos aqui tem a ver com a nossa aula de multiplicação? Que será que isso interfere na minha multiplicação? Vamos ver. Vamos pensar no dobro. Dobrar é o mesmo que somar 2 vezes o mesmo número. Por exemplo, o dobro de 3 é o mesmo que 6, porque se eu fizer 3 mais 3 vai dar 6. Ou seja, se eu fizer 2 vezes o número 3, 6. Então, dobro, eu dobro. Faço 2 vezes o mesmo número. E triplo? Triplicar é o mesmo que somar 3 vezes, triplicar.
é o mesmo que somar 3 vezes o mesmo valor. Então, o triplo de 3 vai ser o mesmo que 9, porque 3 mais 3 mais 3 dá 9, ou seja, 3 vezes o número 3, 9. Muito bem. Dobro, triplo, bem fácil, né? Mais ou menos, não tem problema, mas é fácil da gente entender. E quádruplo? O que será que a palavra quádruplo quer dizer? Vamos pensar na palavra. Quádruplo lembra que número? Lembra o número 4. Então, a gente tem o quê? Que pensar no quádruplo é a mesma coisa que eu somar 4 vezes. Então, olha lá, o quádruplo de 3 vai ser 12. Porque se eu pegar 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Ou seja, 4 vezes o número 3 vai dar 12. Tô entendendo, professora. E o quíntuplo? E o sextuplo? O que será que é? Vamos ver? Olha aqui. A professora vai pedir para vocês copiarem essa tabela aí no caderno de vocês e preencherem. Por quê? Isso vai ser bem importante para a gente pensar daqui a pouquinho numa tabuada. Então, complete a tabela seguindo as ideias apresentadas. Quais as ideias? O que é o dobro? O que é o triplo? O que é o quádruplo? Que multiplicação que eu posso fazer para encontrar o dobro? Que multiplicação que eu posso fazer para encontrar o triplo? Que multiplicação para encontrar o quádruplo, o quíntuplo e o sextuplo? Façam bem organizadinho, usem régua, que a gente já volta. Copiaram e fizeram? Bom, o dobro a gente sabe que eu posso fazer 2 vezes. O triplo, 3 vezes, porque a gente falou um pouco antes, né? O quádruplo, 4 vezes. E o quíntuplo? Bom, quíntuplo lembra o número 5, por exemplo, de quinquênio, certo? De 5. Então, toda vez que tiver assim, ó, quin alguma coisa, ele é 5 vezes. E sextuplo lembra 6 vezes. Então, organizando a tabela, eu teria aqui, certo? Muito bem. Normalmente, a gente não fala quíntuplo e sextuplo, tá? A gente fala o quê? 5 vezes, 6 vezes. As palavras mais comuns usadas para expressar uma multiplicação, dobro, triplo e quádruplo, tá? Vocês vão perceber que em alguns problemas trazem essas 3 palavrinhas bastante, mas o quíntuplo, o sextuplo normalmente não aparece, mas já fica a dica para vocês pensarem quando aparecer. Vamos voltar então ao problema, porque não era isso que era o problema, né? O problema era o quê? Era eu descobrir quantas miniaturas tem Paulo e Pedro, baseando em que informação? Que Paulo tem o dobro de José, que Pedro tem o triplo de José e que o José tem 6. Então, agora a prof vai dar um tempo, já que vocês organizaram o pensamento de vocês, para que vocês possam responder. E a gente já volta.
Resolveram? Agora ficou fácil, né? Quando eu falo em dobro, eu sei que é 2 vezes. Quando eu falo em triplo, eu sei que é 3 vezes. Então, vamos lá. Paulo tem o dobro de miniaturas de José. Mas se José tem 6 miniaturas, então é só eu fazer 2 vezes o 6, que é a mesma coisa que 6 mais 6, que vai dar 12. Então, Paulo tem 12. Opa, José 6, Paulo 12. Falta descobrir quem? Pedro. Pedro é o triplo. Triplo eu já sei que é 3 vezes. Mas é 3 vezes de que valor? Do valor de José. Se José tem 6 miniaturas, então 3 vezes 6 é o mesmo que eu fizesse 6 mais 6 mais 6, que vai dar 18. Então, Pedro tem 18 miniaturas de boneco, certo? Então, respondendo, José tem 6 miniaturas de boneco, Paulo tem o dobro, por isso tem 12 miniaturas, e Pedro tem o triplo, que então ele tem 18 bonecos. Organizamos a nossa resposta, certo? O que será que a gente tem mais para essa aula? Para observar um padrão. O que a prof quer que vocês façam? Observe esse padrão aqui, ó. Multiplicação. A gente vai montar uma tabuada do 6, certo? Então, eu tenho o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo e o sextuplo do 6. Então, eu posso falar aqui, ó, 2 vezes o 6, 12. 3 vezes o 6, 18. 4 vezes o 6, 24. 5 vezes o 6, 30. 6 vezes o 6, 36. Mas observa aqui uma coisa, ó. O 12 para virar 18 é como se fosse 12 mais 6. Ah, então é a tabuada do 6, é só eu fazer o quê? Ir somando 6. Então, para eu descobrir o 4 vezes 6, eu pego 3 vezes 6 e faço mais 6, que vai dar 24. Olha lá, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mesma coisa para os 5 vezes 6. Pego 24 com mais 6, 30. Mesma coisa para os 6 vezes 6. Pego 30 mais 6, 36. E assim por diante. A prof pôs aqui, ó. 36 mais 6, 42. Mais 6, 48. Mais 6, 54. Mais 6, 60. E assim eu posso ir descobrindo a tabuada do 6 além do 10, certo? Pode ter 6 vezes o 11, que seria o quê? 66. 6 vezes o 12, que seria 72 e assim por diante. Então, assim que a gente pode preencher a tabuada. A prof vai pedir para vocês copiarem e a gente já volta. Copiar, organizar bem certinho? Com
essa dica de como a gente pode construir a tabuada, a gente vai fazer uma atividade chamada atividade mão na massa. Essa tabela, ela é conhecida como tabela pitagórica, tá? E ela é muito importante porque ela me dá o resultado da tabuada do 1 até o 10. Como é que eu vou preencher? Vocês vão organizar no caderno de vocês, usem régua para ficar bem organizado, façam bem colorido que fica bem bonita essa tabela. Na primeira coluna, isso aqui é uma tabela de 11 linhas por 11 colunas, tá? Opa, a professora falou o contrário, né, gente? 11 linhas, 11 colunas por 11 linhas. A prof tá meio maluca fazendo as trocas aqui. Na primeira coluna, vocês vão pôr a multiplicação e vão pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10. Na primeira linha, vocês vão pôr uma multiplicação, né, que já estava colocada, e pôr até o 10. Como é que eu preencho? Esse quadrinho aqui equivale a 1 vezes 1, ó. Esse quadrinho aqui equivale a 1 vezes 2. Esse quadrinho aqui, ó, por exemplo, vai equivaler ao 4 vezes 3. Então, a gente vai montar a tabuada nessa tabela pitagórica e deixar ela guardadinha no caderno de vocês, porque vocês vão usar bastante. Então, a prof vai dar um tempo e a gente já volta. E aí, copiaram, organizaram? Nossa, professora, não deu tempo de preencher tudo. Não tem problema. Façam, deixem guardadinho aí no caderno de vocês. Então, na aula de hoje, a gente viu a multiplicação por 10, por 100, por 1000, viu que é bem facinho de fazer. E a gente também viu o que é dobro, triplo, quádruplo e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado e até breve.